Fala hoje do Wicked, um dos filmes mais indicados, né, ao Oscar de 2025. Acho que ele tem 10 indicações, junto com O Brutalista. O mais indicado é o Emília Pérez, com 3 indicações. Eu já falei da Emília Pérez, chega. Wicked, assim, para você que não faz a menor ideia do que se trata, nunca ouviu falar nada a respeito, não se assuste se você for assistir, não é um desfile da Mangueira, é um verde-rosa o tempo todo, não se trata disso, também não é um crossover do universo do Mágico de Oz com a Marvel DC, né, com a She-Hulk ali, ou a Gamora, sei lá. Não é nada disso, né? O Wicked é um musical da Broadway, na verdade, já bastante famoso, de longa data, baseado em obras literárias, já está bem consolidada essa história, mas não me parece que seja algo que tenha transcendido o universo meio americano, norte-americano, sabe? Acho que pro resto do mundo é meio que novidade, né? A não ser que você, né, você tem dinheiro suficiente, vai para o Broadway e tudo mais, aí ok, Wicked, né? Aquelas grandes musicais da Broadway, né? Pro resto do mundo é meio que novidade, né? Por isso mesmo, né? Você tem que meio que ter uma certa noção do contexto do Mágico de Oz, né? Do universo do Mágico de Oz. A história do Wicked, ela se passa muito antes da Dorothy, né? Para quem assistiu o grande clássico do cinema, né, quando a Dorothy, né, do Kansas, ela vai para lá, tem a estrada do tijolinho de ouro, vai encontrar o Homem de Lata, o Leão Sem Coração, aquela coisa toda, o Homem de Palha, então, o Leão Covarde e o Homem de Palha, né? Eu não lembro qual deles que não tinha coração. E aí eles vão lá, tem a Bruxa Amada Oeste, tem a Bruxa Amada Sul, uma coisa assim, não me lembro direito exatamente o contexto, mas essa história do Wicked, ela se passa antes, né? E ela começa, isso não é um spoiler, porque é a primeira cena, se passa num contexto no qual a bruxa má, ela teria morrido, e aí a bruxa boa conta a história pregressa, então, né? Vai ter a referência da estradinha de tijolinhos de ouro, vai aparecer lá numa certa altura do filme até, mas tudo acontece antes, né? Ou seja, vai se contar a história da origem da bruxa má do Oeste, que no fundo não é uma bruxa má, é uma bruxa boa, que tá tentando fazer o bem, o mal mesmo é a turma lá do Mágico do Oz. Enfim, tem toda uma temática ali sobre, né, a coisa de você respeitar as diferenças, que hoje em dia é conhecido como politicamente correto, mas que antigamente não tinha essa conotação, e também não tinha o desgaste que esses temas eu acho que já tem. Inclusive para quem é um militante, né, nessa área, a coisa ela já está tão cansativa no seguinte sentido, que não tem nada de novo no que vai ser apresentado. Todo mundo já sabe qual é a mensagem que vai ser dada. E, portanto, eles poderiam, pelo menos, aproveitar e fazer umas historinhas mais interessantes, né? Mas também nisso, né, a parte de mensagem acaba se sobrepondo. Existe também, né, além dessa dificuldade de contextualização, perde um pouco da graça se você não tem o contexto, não que você não vai entender o filme, mas também tem a dificuldade por ser um musical, né, um musical mais típico, um pouco diferente da Emília Pérez, né, que é um musical, mas esse musical também que é engolido dentro de um filme ruim, uma coisa assim. E o Wicked não, ele é um musicalzão mesmo, né, cheio de música, cheio de dança, tem muito é uma preocupação estética bastante grande, né. Então o filme cria de fato um universo muito próprio. E assim, musicais são muito desafiadores para o espectador, né, porque se todo filme, toda obra de arte já exige de você a tal da suspensão da descrença em relação à ficção que você vai encontrar, né? Ou seja, você tem que acreditar que aquela história possa ser uma realidade em si, né? A verossimilhança de realidade que tem ali, ainda mais com musicais, né? Porque de repente tá lá a história acontecendo, de repente começa a cantar por nada, começa todo mundo dançar na rua junto. Quer dizer, você vai ver, isso não existe, isso não existe, né? E você tem que fazer um esforço muito grande, né? Para permitir-se participar da história do musical. Por isso eles são muito desafiadores. Em geral, né, dependendo, tem musicais que são muito maduros. Eu acho La La Land, que inclusive eu acho que é um dos filmes mais indicados ao Oscar, junto com Titanic, se não me engano. Acho um musical maduro, a história é madura, o final é muito interessante do La La Land, ela tem músicas também legais, que acho que agrada muita gente. Mas muitos musicais são muito voltados para um público muito feminino e até muito infantil. É o caso do Wicked. O Wicked é um filme infantil, na verdade. E nisso não vai nenhuma crítica, e não estou dizendo que isso seja ruim, de maneira alguma. Mas ele é infantil, ele é voltado para uma dimensão mais, não digo ingênua, né, mas não tem grande coisa ali. Tem um universo do qual você vai participar, né? Se você participar, se aquilo te conquista, se aquilo te captura e você entra ali dentro, muito provavelmente você vai passar bons momentos, é um bom entretenimento, né?
Me parece ser um típico filme que, se fosse feito lá nos anos 80, por exemplo, ou 90, era aquele típico filme que menina vai assistir e meninos não vão gostar. E meninos vão gostar. E assim como meninas não gostam, por exemplo, de filmes de super-herói, sei lá, um super-homem da vida, né? Os meninos não gostam desse tipo de musical. Aliás, é uma boa comparação. Esses filmes de super-heróis, esses filmes de grandes heróis que os meninos costumam gostar, em geral, esses filmes são muito. Também são tão irreais, tão inverossímeis quanto, né? E também exige uma suspensão da nossa descrença para a gente se divertir com aquilo, né? Se você se diverte, para além do que se diverte, você pode tirar algo mais, já são outros 500. Em geral, são todos. Quem gosta vai se divertir muito e vai ter um ou outro que você vai conseguir pensar e vai destacar que, ó, tem algo mais aqui do que apenas isso. Musicais também é mais ou menos a mesma coisa. Eu, particularmente. Tenho dificuldades com musicais, como quase a totalidade das pessoas hoje em dia, mas não significa que eu não goste, né? Inclusive, quando gosto, ficam muito memoráveis, né? Eu acho Cantando na Chuva, sempre que eu revejo, eu acho ele cada vez melhor. La La Land é um filme que eu gosto bastante também, mas eu sei que, assim, dependendo do dia, se eu for assistir, eu não vou gostar nada, porque eu não vou conseguir fazer o esforço, que para mim ainda é necessário, de acreditar naquelas pessoas cantando e dançando, né? Então você tem que deixar muita coisa fora para entrar naquela história, e em geral isso é muito recompensador. Não sei se o Wicked é o caso, tá? Não sei se o Wicked é o caso, não me pegou. As músicas eu achei todas elas muito parecidas com o que você encontra, nada muito memorável, né? Não tem nada que você vai lembrar para sempre. Algumas danças, ali alguns momentos são muito legais de se ver, você se encanta com aquilo, né? E acho que essa é a coisa, né? Se você se encanta com o musical é porque ele é bom. Comigo, talvez seja mais eu do que o musical em si, que é muito bem feito mesmo. As interpretações estão ok, a Ariana Grande surpreende, ela está indicada para atriz coadjuvante. Se vai ganhar alguma coisa, não faço a menor ideia, né? Em comparação com os filmes que eu já assisti para ser o melhor filme, eu não estranharia se ganhasse, porque é uma superprodução, é a cara de Hollywood premiar obras assim, mas não sei se vai ganhar, não me parece, acho que nem sei se está entre os favoritos ali, talvez esteja, e não me surpreenderia se ganhasse, mas não me parece ser daqueles filmes que você vai lembrar, né? Aquela coisa, você pega lá, quem foi o ganhador do Oscar em 2015, 2014, você já nem lembra mais, porque as safras dos últimos anos têm sido muito fracas, não só pelos filmes são fracos, mas porque as razões das premiações não têm sido pelo mérito das obras, né? Tem sido por outra pauta, que não é essa. O Wicked, ele não força a mão, tá? Quando eu falo que tem toda essa temática que está muito desgastada hoje em dia pelo politicamente correto, pela coisa do wokeismo, isso não significa que essas pautas não possam ser retratadas, não devam ser retratadas, e não significa que, porque está ali, o filme é militante ou qualquer coisa que valha. Não acho que seja isso. Não acho que chegue a tanto o Wicked. A coisa está dentro ainda do universo ficcional, com as suas próprias seus próprios critérios ali sendo bem respeitados. Então, assim, eu não saberia dar uma nota pro Wicked. Eu chego no final, assim, querendo gostar do filme, né? Querendo, assim, puxa, né? Meio que meio que te devolve um pouco de infância, vai, quando você consegue entrar dentro de um musical. Então eu fico meio frustrado comigo mesmo, nem tanto com o musical. Mas talvez seja o próprio musical mesmo, que não seja lá tão interessante assim, né? Talvez se as músicas fossem um pouco melhores. Um dos desafios do musical é justamente isso, né? Não é só uma história que você conta, também tem que ter essa parte musical. Não é um disco e não é exatamente uma história, você vai ter que juntar essas duas coisas para ter uma forma própria. Então musicais são muito desafiadores, são muito difíceis de serem feitos. Não é fácil, acho que para os atores também fazerem, então eu costumo brincar, né? Quando a gente for dar nota para filmes, livros, músicas, eu acho que o mais justo seria fazer mais ou menos como se faz com ginástica rítmica, ou artística, nem sei o nome, que é basicamente assim, o atleta vai fazer uma apresentação, mas a nota tem uma nota de partida, que é de acordo com a dificuldade da série que ele vai apresentar, né? Então às vezes você vê um atleta que não cometeu erro nenhum e você acha, vai tirar 10, daí o cara tira 7, 7,5, assim, sim, tirou 7, 7,5 porque há um nível de dificuldade muito menor do que outros que fazem, erram, mas conseguem acertar razoavelmente bem dentro de um nível de dificuldade maior, o que faz com que eles levem uma nota maior. Então eu acho que tem filmes que a nota de partida é muito alta e, portanto, você não pode julgar da mesma maneira que outros que têm uma nota de partida mais baixa. Vou fazer uma breve comparação. Se você assistiu o Jurado número 2, o último filme do Clint Eastwood, por exemplo, ele tem uma nota de partida mais baixa. Ele é um filme simples, ele é um filme direto, ele é um filme mais clássico, né? E dentro desse contexto ele atende perfeitamente bem
aquilo que ele se propõe, né? Mas não significa com isso que ele é um filme nota 10, ele vai ser um filme nota 6, vamos colocar assim. O Wicked, já por ser musical, eu já acho que a nota de partida é mais alta, né? E portanto, se ela é bem executada, ela vai ter uma nota mais alta. Eu acho que o Wicked não alcança, né, a sua nota de partida, vamos dizer assim, então eu seria aquele jurado meio chato que daria uma nota mediana, para o Wicked, e por isso mesmo não acho que seja um filme para ganhar Oscar, embora até entenda a indicação. Fora isso, da história em si, dos dramas em si, como ele é duas partes, né, vai ter uma segunda parte em 2025, o que significa dizer que pode voltar a ter mais uma indicação ao Oscar em 2026, a própria história eu acho que só vai dar para fazer essa avaliação lá na frente, né? Quando você tiver as duas partes unidas e aí a gente tem uma história completa. Ela parou, o filme para exatamente no meio do caminho da bruxa, né? Da história da bruxa boa que vai se tornar uma bruxa má, né? Tirando isso, é uma história bastante simples, uma história, como eu disse, bastante infantil, né? Os próprios personagens, eles são retratados como chegando na universidade, isso não é coisa de criança nem infantil, mas está mais perto da infância do que de um filme muito adulto, e os personagens adultos ali são todos meio caricaturais, como vilões da história, vamos colocar dessa forma, né? Então a coisa fica meio maniqueísta, mas eu acho que faz sentido dentro daquele universo. Mas, assim, o Oscar é forçar um pouco a barra, né? Não acho que seja para tanto, não. Tá bom?